Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na ação da sua graça, com a sua bênção, conceda que sim. É a minha oração, o meu desejo. Bom, hoje é terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, é dia de catequese aqui na TV Terê. Continuamos então com as catequeses do Papa Francisco, fazendo a memória das catequeses do Papa Francisco, sobre o tema da família. Na semana passada ouvimos o Frei Miguel falar um pouco sobre a festa, o lugar que a festa ocupa no ambiente da família, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Na semana que vem, o Frei Paulo falará sobre oração. Então, é um ciclo, que faz memória das catequeses do Papa Francisco, um ciclo no qual ele trata sobre estas três dimensões da vida da família. Disse justamente o Santo Padre na catequese que ouvimos na semana passada, estas três dimensões que, por assim dizer, cadenciam o ritmo da vida da família: a festa, o trabalho e a oração. Então, hoje, repito, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho, o lugar que o trabalho ocupa na vida da família. Desde um primeiro momento, vocês já podem supor, já podem concluir que é um lugar extremamente importante, Diz o Papa Francisco: o trabalho é necessário para manter a família. Aí vocês dirão, mas Frei, todo mundo sabe disso. Sim, mas quando essas palavras são colocadas na boca do Papa, quando estas palavras elas são ditas num ambiente no qual se está ensinando, os principais pontos, os principais aspectos, as principais verdades da fé da Igreja, essa afirmação toma uma dimensão toda especial. Não é um sociólogo que está dizendo isso, não é um economista que está dizendo isso, que o trabalho é importante para a vida da família, para manter a família. Quem está dizendo isso é o Papa. O trabalho é absolutamente necessário, melhor dizendo, para que se mantenha a dignidade mínima das famílias. Essa afirmação não é do Santo Padre, é um comentário que eu faço sobre essa afirmação do Papa. Sim, porque sem o trabalho, a mínima dignidade das famílias não é mantida. E eu, como padre, atendendo os casais, as famílias de um modo geral, travando contato com as famílias, porque faz parte do ministério sacerdotal, o contato com as famílias, posso afirmar sem medo de errar que uma das principais causas da desagregação familiar, claro, ao lado de tantas outras, mas uma das principais causas da desagregação familiar consiste justamente na falta de trabalho digno e salário justo que possa então manter dignamente a vida das famílias. Quando não há, repito, trabalho digno e salário justo, as famílias sofrem muito. E a situação oposta também é uma verdade. As famílias experimentam um pouco mais de paz, de harmonia no ambiente doméstico, quando existe salário, quando existe emprego, quando a família pode acessar minimamente os bens e os serviços que são necessários ou que até mesmo são desejados. Não se trata aqui de falar apenas daquilo que é necessário, mas enfim, não é genuíno, é lícito que as famílias tenham alguns desejos, uma viagem, um carro novo, uma casa nova, uma televisão, uma geladeira, aumentar a casa para que os filhos possam se acomodar de maneira um pouco mais confortável. Repito, quando não há trabalho e renda suficientes, todas essas realidades que atingem a vida da família se fazem perceber.
e desagregam e estremecem, sim, a vida familiar. Depois continua o Santo Padre, né? O trabalho nas suas mil formas, a partir do trabalho doméstico, cuida também do bem comum. Então o Papa avança na reflexão dizendo que o trabalho não é importante apenas para a vida da família, mas para a vida da sociedade como um todo. E é uma conclusão e nós não teremos muita dificuldade para perceber que ela é bastante óbvia, porque se a família é a célula nuclear do tecido social, a família é a célula base da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem e vice-versa. Muitos dos problemas sociais, né, as causas da grande maioria dos problemas sociais devem ser procuradas sim nas famílias. E os governos do mundo todo correm o risco de continuar falhando com a sociedade justamente porque continuam falhando com a família. Querem resolver problemas sociais sem atentarem para o fato de que muitos destes problemas surgem justamente na família. E o Papa depois afirma, é na família que se aprende a importância do trabalho. Pergunta o Santo Padre, e onde se aprende este estilo de vida laboriosa? Aprende-se na família. Os trabalhadores, né, o amor pelo trabalho começa na família. Aqui permitam-me mais uma vez partilhar com vocês a vida da minha família. Não sei se acontece assim nas famílias de vocês, e eu percebo com muita tristeza que esta é uma realidade que tem diminuído muito. A qual realidade eu me refiro, né? Partilhando, né, a vida da minha família. Cada um dentro da casa dos meus pais, cada um dos filhos tinha o seu trabalho doméstico. Minha mãe falava, né? São as obrigações. Eu me lembro até hoje, a minha obrigação era encher o filtro de barro com água. Não podia faltar água filtrada para a família e era a minha obrigação. Meu pai chegava do trabalho, ele tinha um copo de alumínio, e ele fazia questão de chegar lá no filtro de barro com o copo de alumínio dele e tomar água filtrada. Quando faltava água, a culpa era minha, né? Porque era minha responsabilidade, era o meu trabalho, era a minha obrigação. Bem como minha mãe criava galinhas também e eu tinha que debulhar o milho para as galinhas, né? Os meus irmãos, as minhas irmãs tinham as suas obrigações, né? Os seus trabalhos também. Nada assim muito pesado, né? Que fosse algo que tornasse a nossa vida exausta. E nem por causa do trabalho em casa nós deixamos de ir à escola. O meu pai fazia questão, minha mãe também. Mas eu decidi partilhar essa realidade com vocês para que vocês percebam, né, que isso que o Papa fala é uma verdade. O gosto pelo trabalho começa dentro de casa. Além disso, diz o Papa, essa importância do trabalho ela é corroborada também pela palavra de Deus. Não faltam na Bíblia passagens, não é, episódios, versículos que exaltam a importância do trabalho, não é, que reafirmam sempre de novo a importância do trabalho. E se nós que somos cristãos consideramos os santos evangelhos como o centro da palavra de Deus, e não tem como ser diferente, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada, ele é o centro da palavra de Deus, ele é a própria palavra, repito. Pois bem, Jesus foi chamado de filho de carpinteiro. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai adotivo, São José. Jesus era um trabalhador, era um operário. Nós não podemos nos esquecer disso. Pois muito bem, se o próprio Filho de Deus que se fez ser humano decidiu ser operário, decidiu ser um trabalhador, isso significa que o trabalho é bom, tem um caráter sagrado.
O trabalho é sagrado e a palavra de Deus, repito, demonstra isso. Jesus Cristo deixa essa realidade muito clara no testemunho de sua vida. Além disso, não há oposição, nem na palavra de Deus e nem na tradição cristã, entre trabalho e vida espiritual. O compromisso do trabalho e a vida do espírito, afirma o Papa Francisco, isso dentro da concepção cristã, não estão absolutamente em contraste, em oposição. É muito importante entender isto, diz o Papa. Oração e trabalho podem e devem estar juntos, em harmonia. São Bento era quem dizia em sua regra, né? Ora et labora, reza e trabalha, é o lema dos monges beneditinos. A falta de trabalho, diz o Papa, prejudica também o espírito, assim como a falta de oração deteriora a atividade prática, deteriora o trabalho. Trabalho sem oração é mera atividade, né? Fica uma coisa sem alma. E oração sem trabalho corre o risco de virar como é que se diz? Eu vou ao psicólogo, ao psiquiatra para fazer terapia. É isso. Oração sem trabalho vira terapia. Né? E trabalho sem oração vira mera atividade, sem alma. Né? Então esse é o ensinamento que o Papa deseja expor. Depois avança o Santo Padre, ressaltando a importância da gestão do trabalho e do emprego pelos governantes. Diz o Papa, a gestão do emprego é uma responsabilidade humana e social, que não pode ser deixada nas mãos de poucos, nem acabar num mercado. Muito embora o sistema capitalista tenha como base, não é, a venda da força de trabalho, esse tipo de concepção nunca foi defendida pela igreja, né? A igreja nunca compactuou com isso. O trabalho não é uma mercadoria, o trabalho é um dom. É um dom. Que o trabalho deva ser remunerado, isso é consequência. E o trabalho deve ser remunerado, porque, como diz Jesus, todo operário tem direito ao seu salário, por uma questão de justiça, e para que todos tenham o necessário para a sua subsistência. O Papa afirma isso já no início dessa catequese, para que as pessoas, para que as famílias, para que a sociedade, não é? Que todos tenham condições de vida digna. Agora, repito, é preciso perceber que o trabalho tem uma dignidade por si mesmo que vai muito além que está para além da concepção ou da definição do trabalho como mera mercadoria. O trabalhador não pode ser visto como uma mera mercadoria. O próprio trabalhador, o próprio operário não pode se ver como uma mercadoria ou como uma máquina. É preciso que ele resgate a importância do seu trabalho. A importância do seu trabalho para o bem de todos, não apenas para o bem de sua família. É preciso que aqueles que contratam, não é? Que geram emprego, que os empregadores, é preciso que eles percebam isso também. Senão a gente torna o trabalho uma atividade maldita. Né? Uma atividade maldita. As pessoas que trabalham e que perdem a importância do seu trabalho, elas trabalham a pulso, trabalham forçado, não conseguem perceber o porquê de trabalhar. Eu trabalho para ganhar o meu dinheiro e para pagar as minhas contas. Ou só isso, olha, pelo amor de Deus, né? Enfim, é preciso resgatar, né? E a Santa Palavra de Deus e a tradição cristã
sempre caminharam nesse sentido, repito, né, no sentido de resgatar a importância integral do trabalho e principalmente do trabalhador, da trabalhadora. Depois o Papa começa, né, desenvolve uma reflexão bonita sobre o trabalho e a criação de Deus. E depois o Papa começa essa reflexão, né, com alguma ilustração bíblica, né, do livro do Gênesis, né, fazendo alusão à criação de Deus, né, como obra, como trabalho. E depois o Santo Padre recorda algumas afirmações de sua encíclica, né, Laudato Si. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Laudato Si, essa expressão em italiano que significa louvado sejas, são as primeiras palavras do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Então, nessa encíclica Laudato Si, o Papa diz, né? O documento propõe uma ecologia integral. Ecologia integral. Meu Deus do céu, como esse conceito tem causado conflitos na vida da igreja. O Papa agora se tornou um ambientalista, o Papa agora se tornou um ativista como se fosse um membro do Greenpeace ou da WWF. Pelo amor de Deus, um cristão que pensa assim tem a mente muito estreita, muito estreita. A santa palavra de Deus e a doutrina da igreja sempre defenderam o cuidado com a criação de Deus. Porque a antropologia cristã, ou seja, o modo como o cristianismo concebe o ser humano, afirma que o ser humano não é o dono da terra. Ele não é o senhor da terra. Nós não somos proprietários deste mundo. O dono do mundo é Deus. E na pessoa do seu Filho, nosso Senhor, percebam? Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus revela o seu domínio sobre o mundo. O Senhor do mundo é Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que veio para reinar do alto da cruz, veio para ser Senhor do mundo. Então, é preciso que o nosso relacionamento, o relacionamento dos cristãos e dos seres humanos como um todo, com a criação, seja revisto. Será que eu sou um cuidador da terra ou será que eu sou um explorador da terra? Um parasita da criação? Por isso, o Papa, de novo, profundamente baseado na Santa Palavra de Deus e na doutrina da Igreja, o Papa repropõe um estilo de vida no qual o planeta seja considerado na sua sacralidade. Tudo que Deus criou é bom, é santo, é sagrado. E o cristão que nega isso e que vê o planeta, né, a criação, como um grande supermercado, né, uma grande mina de ouro, de recursos que podem ser explorados à vontade, exauridos à vontade, o cristão que tem essa concepção corre o risco de estar vivendo o seu cristianismo de maneira limitada, para não dizer pecaminosa. Né? Então é bom que o Papa faça essa advertência, que eu corroboro e enfatizo. Diz o Papa, não é? A beleza da terra e a dignidade do trabalho existem para estar juntas. Juntas. Trabalho e criação não são realidades que se contrapõem. Devem andar juntas. E aí explica o Papa. A terra se torna mais bonita quando é trabalhada pelo homem. Por outro lado, quando o trabalho se afasta da aliança de Deus com o homem e a mulher, quando se separa de suas qualidades espirituais, quando é refém só da lógica do lucro, da exploração e despreza os afetos da vida, a alma se torna vilã, fica vil. Né? Então, o aviltamento da alma contamina tudo, tudo, inclusive o ar, a água
as plantas, os alimentos. Muitos especialistas, inclusive, afirmam que a pandemia do coronavírus tem nas suas origens, isso assim, de maneira bastante, com assim, evidências, né, bastante claras, não é? É o fato de que o ser humano foi de tal maneira, né, invadindo a natureza, desrespeitando certos limites de outras formas de vida, que permitiu então, né, na sua busca por recursos ilimitados, desprezando, desrespeitando as outras formas de vida, o ser humano permitiu então este pulo, né, de um vírus que era endêmico em um animal ou em algumas espécies animais, e ele saltou, né, mutou, né, sofreu mutações genéticas e começou a atingir o ser humano com essas consequências catastróficas. Se vocês não acreditam nisso e acham que o vírus foi criado em laboratório, enfim, não é? Eu não vou aqui discutir essas questões, não é? Basta que nós pensemos nas outras epidemias endêmicas que tiveram lugar nos últimos tempos. O Zika vírus, a gripe suína, a gripe aviária, não é? Percebem que são doenças que primeiro estavam nos animais e que de repente pulam pro ser humano. Por que isso acontece? Por que isso acontece? O ser humano sempre comeu carne de aves, sempre comeu carne de suínos. Por que só agora acontece isso? Né? Eu acho que a resposta nós todos sabemos. Né? Depois, continua o Santo Padre, né, numa outra reflexão. A moderna organização do trabalho às vezes mostra uma perigosa tendência a considerar a família como um obstáculo. Ou seja, assim como não pode existir esta oposição entre trabalho e criação, também não pode haver oposição entre trabalho e família. E o Papa faz uma advertência muito importante aqui. A moderna organização do trabalho muitas vezes concebe a família como um obstáculo. Olha, se você quer construir uma carreira promissora aqui na nossa empresa, nem pense em se casar, nem pense em filhos, nem pense em constituir família. Percebem? Porque a tua família vai atrapalhar o teu trabalho. Não há cargos elevados, não há salários competitivos, não há possibilidade de crescimento indiscutível nas empresas, né, para quem tem família. Ou, né, claro, para não generalizar, né, este caminho de progressão profissional é muito menos difícil para os que não têm família, para os que são solteiros. Percebem como isso é cruel, é imoral? Como isso afronta o desígnio de Deus para os seres humanos neste mundo? Sim, porque família, para quem tem fé, para quem acredita na santa palavra de Deus, a família não é uma criação humana. A família é um desígnio de Deus, que afirma já nas primeiras páginas da Sagrada Escritura: o homem deixará a casa do seu pai, a mulher deixará a casa de sua mãe, os dois serão uma só carne. Para quê? Para que se multipliquem, crescei e multiplicai-vos. Essas duas afirmações colocam o desígnio da família na mente e no coração de Deus. E quis que isso fosse realizado na sua criação. Então, se o trabalho, né, se as pretensões de trabalho estão caminhando num sentido contrário, aí a gente não deve questionar a família. Nós que somos cristãos não devemos questionar a família. Devemos questionar, isso sim, a organização do trabalho. Né? Por isso, por exemplo, né, que uma mulher que esteja grávida, ela não pode ser demitida de seu emprego. Muita gente se coloca contra isso, não é? Por que a mulher
tem que ganhar menos do que o homem, porque ela engravida. Nós já ouvimos dessas barbaridades, não é? Que organização do trabalho desgraçada é essa? E desgraçada no sentido que tira a graça de Deus do trabalho. A vida da família não está em oposição à vida do trabalho. E depois essa organização do trabalho pensa o trabalho de modo muito individualista, como se o trabalho devesse produzir apenas para o indivíduo e não para a sociedade. O trabalho é pensado nesta organização para suprir as necessidades e os desejos do indivíduo, não da família, não da sociedade. É preciso refletir também sobre isso, como propõe o Papa Francisco. E finalmente, para terminar, o Papa chama a atenção para o papel das famílias cristãs nessa conjuntura, nesse estado de coisas, que opõe trabalho e espiritualidade, que opõe trabalho e criação, criação de Deus, que opõe trabalho e família, que opõe trabalho e dignidade humana. Então o Papa, ele chama a atenção das famílias cristãs para que ofereçam não apenas um testemunho que seja contrário a essas proposições da organização do trabalho nos nossos tempos, mas que estas famílias também apresentem os fundamentos da criação de Deus, que resgatam o valor originário do trabalho. Que fundamentos são esses? A identidade e o vínculo do homem e da mulher. O Papa já falou isso em outras catequeses, nós já refletimos sobre isso em outras catequeses, mas é sempre bom recordar este fundamento, e o trabalho tem que se fundar nisso também. A dignidade do homem e da mulher, inclusive no trabalho. No trabalho, eles têm que ser tratados na sua dignidade. A geração dos filhos, as famílias cristãs têm que dar este testemunho. Quem diz que geração de filhos é empecilho à vida do trabalho? Muito pelo contrário. O trabalho que torna a terra doméstica, ou seja, a terra vira uma casa comum de todos os filhos e filhas de Deus, e habitável. É missão das famílias cristãs apresentar todos esses fundamentos ao mundo. E aí vocês vão dizer, nossa, Frei, mas é uma tarefa difícil. Sim, o Papa diz isso aqui também, A tarefa não é fácil. Às vezes as associações de famílias podem ter a impressão de ser como Davi diante de Golias. Mas nós sabemos como se concluiu aquele desafio de Davi contra Golias. Quem foi que ganhou? São necessárias, portanto, diz o Papa, a fé e a astúcia para dar esse testemunho cristão no mundo. É um desafio grandioso, mas que as famílias cristãs, contando com a graça de Deus, podem e devem oferecer. Principalmente as associações de famílias, que o Papa destaca aqui na catequese, os movimentos de família dentro da igreja, pastoral, familiar, o encontro de casais com Cristo, não é? O Bom Pastor, enfim, tantos grupos que organizam as famílias para que possam oferecer ao mundo o testemunho cristão. E aí nós terminamos, meus irmãos e minhas irmãs, pedindo a Deus a graça que pede o Santo Padre no final da catequese. Deus nos conceda receber com alegria e esperança a sua chamada, nesse momento difícil, desafiador da nossa história, a chamada ao trabalho para dar dignidade a nós mesmos, às famílias, à sociedade e ao mundo. Amém. Então, muito obrigado, a você que me acompanhou em mais este momento de catequese, seja ele iluminador para a sua vida, para a vida da sua família. Me despeço, como comecei,
desejando todo o bem da parte de Deus, toda a bênção para você e para a sua família. Assim seja. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.